Olá, queridos alunos do 7º ano/9, sejam bem-vindos à sexta transmissão da disciplina de História. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre Reforma Protestante ou Reforma Católica, que eclodiu em meados do século XVI na Europa. É muito importante relembrarmos alguns aspectos, como, por exemplo, o local aonde incidiu o início da Reforma Protestante na Europa, que foi exatamente a Alemanha. Então, a Alemanha é o cenário aonde inicialmente começou a Reforma Protestante na Europa. Reforma essa que, com o passar do tempo, se difundiu por outras regiões do próprio continente europeu e acabou também rompendo essas fronteiras continentais e se desencadeando por outras regiões, até mesmo fora do continente europeu. Falar em Reforma Protestante é justamente lembrar alguns indivíduos que tiveram um papel fundamental e de protagonismo nesse movimento de cunho histórico, político, econômico e principalmente religioso-cultural. Então nós temos aí algumas referências importantes, entre elas John Wycliffe, Jean Hus e Martinho Lutero. Martinho Lutero, que ficou conhecido mundialmente como um dos principais protagonistas da reforma religiosa no continente europeu em meados do século XVI. Martinho Lutero era um monge agostiniano, membro da Igreja Católica, e que começou a desenvolver um amplo estudo da Bíblia e começou também a levantar alguns questionamentos sobre essas práticas que vinham sendo exercidas pela Igreja Católica naquele momento, lá em meados do século XVI. É importante nós lembrarmos que as práticas exercidas pela Igreja vinham se contrapondo, segundo a análise de Martinho Lutero, ao que a palavra, a Bíblia Sagrada, pregava, dizia naquele momento. Então, a partir daí, Martinho Lutero começou a desenvolver algumas críticas referentes a esse exercício que vinha sendo desenvolvido pela Igreja Católica em meados do século XVI. É importante nós lembrarmos ainda que falar em reforma religiosa é também entender que a reforma religiosa apresentou para um grupo populacional, principalmente a alta burguesia, os grandes burgueses, os grandes proprietários de terras na Europa, uma oportunidade e um viés para um possível desvinculamento desse grupo econômico ou desse grupo social com o exercício das práticas que a igreja vinha mantendo naquela região ao longo do tempo, inclusive a própria coleta dos impostos, tributos e assim por diante. Então, a alta burguesia, a nobreza, ela viu uma possibilidade também na reforma religiosa, na reforma protestante, de se desvincular gradativamente dessa que era uma das principais instituições religiosas de meados do século XVI na Europa e que mantinha uma forte influência sobre o território europeu e as decisões que seriam gradativamente tomadas naquela região. Então, falar em Igreja Católica em meados do século XIII, século XIV, século XV e até mesmo meados do século XVI na Europa é ter como referência uma das principais instituições de controle e exercício do poderio econômico e financeiro na Europa, ok? Junto, claro, com outras classes dominantes como a própria nobreza, que tinham um vínculo direto de parceria com a própria Igreja Católica. No entanto, esses nobres eles vinham ali também, ao longo do tempo, percebendo que o exercício e o domínio da Igreja Católica na região ele estava muito amplo e a Igreja ela já era detentora de uma grande porção territorial e diversos mecanismos e viés econômicos naquele momento.
Então, esse fator acabou também levando a própria nobreza e a alta burguesia a apoiar o movimento reformista. Por quê? Porque a alta burguesia e a nobreza viram no movimento uma possibilidade de uma desvinculação gradativa do poder exercido pela Igreja Católica sobre esses grupos sociais, grupos populacionais, que eram um grupo minoritário, é fato, na Europa, mas que tinham um amplo poder econômico e de decisões junto com essa instituição, que, como eu falei anteriormente, era uma das principais instituições de cunho religioso e econômico no território europeu. Então, a partir daí, a nobreza e a própria alta burguesia, os grandes proprietários de terras na Europa, começam gradativamente a prestar apoio, e as 95 teses elaboradas por Martinho Lutero, elas se difundem rapidamente, não só pela Alemanha, mas por outros países da Europa, e gradativamente esse impacto gerado pelas 95 teses, ele começa a gerar um enfraquecimento da Igreja Católica, que se viu obrigada, que se viu ali, naquele momento, diretamente ligada a uma possível reforma. Porque, caso contrário, a Igreja Católica continuaria perdendo fiéis e, por consequência, haveria uma redução nas arrecadações, no poder político, cultural exercido pela Igreja no próprio território europeu e assim sucessivamente. Então, diversos foram os motivos e as características que impulsionaram o movimento reformista religioso na Europa, o famoso protestantismo. Entre eles, a questão financeira, econômica, o domínio social, político e cultural naquela região também, ok? Então é muito importante nós termos como referência, como quando falamos em reformismo, em reforma protestante no século XVI na Europa, nós temos como referência todos esses atributos e características que influenciaram de forma direta ou até mesmo indireta para que esse movimento eclodisse no território europeu e se difundisse pelos 4 cantos do mundo. Na nossa aula de hoje, essas foram as informações sobre reforma religiosa. Até o nosso próximo encontro. Cuidem-se. Tchau, tchau.